Olá, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, professor. Bom dia. Bom dia. Bem, pessoal, hoje é o nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro aqui. Queria me apresentar, na verdade, eu vou apresentar a disciplina para vocês, nós vamos trabalhar. Nós ainda não nos conhecemos. Eu sou o professor Jorge e eu vou dar aula para vocês aqui da microbiologia básica. Nesse primeiro momento, nós vamos conversar, vou apresentar a disciplina para vocês. A gente vai conversar um pouco como é que vai se processar as questões da disciplina, avaliação, como é que a gente vai trabalhar, aulas práticas. Então, esse aqui é um primeiro momento, um primeiro encontro que a gente está tendo para a gente ajustar as coisas para a gente começar a trabalhar. Aqui, compartilhar com vocês. Estão visualizando a minha tela? Sim. Então tá. Eu me chamo Jorge Pereira, professor Jorge Pereira. Vou trabalhar com vocês aqui nesse semestre a disciplina microbiologia básica, né? Então vocês estão iniciando o terceiro semestre e nesse terceiro semestre inicia um grupo de 3 disciplinas importantíssimas para vocês fazerem o que a gente chama de diagnóstico microbiológico, né? Então, antes de qualquer coisa, você como profissional biomédico em formação, você tem que se situar dentro do contexto do biomédico, né? Do que é que ele vai fazer. Eu acredito que cada um de vocês, quando optou por esse curso, já pesquisou, viu onde trabalha, viu as suas áreas de atuação, e uma das áreas de atuação que tem é dentro do diagnóstico microbiológico, onde vocês farão o diagnóstico de determinados micro-organismos que são agentes patogênicos que estarão causando processos infecciosos. E dentro do curso de vocês, as disciplinas que amparam vocês para fazer esse diagnóstico é basicamente 3 disciplinas, que é essa que nós vamos iniciar hoje, que é a microbiologia básica. Depois, no 4º semestre, vocês terão a microclínica 1 e no quinto semestre vocês terão a disciplina microbiologia clínica 2. Então, são essas 3 disciplinas que são essenciais para você conseguir fazer um diagnóstico microbiológico, que nada mais é do que dentro, né, presente numa amostra biológica, você conseguir encontrar o agente causador de um determinado processo infeccioso. Vocês bem sabem que o curso de vocês ele não se fecha apenas nisso, não é apenas esse o objetivo. O biomédico não fará somente diagnóstico microbiológico, ele fará outros tipos de análise, né? Análises clínicas, análise de material ambiental, enfim, a área de atuação de vocês é longa. Então, eu peço já de antemão para vocês que vocês olhem o curso de forma um pouco mais ampla, né? Então, não será só esta disciplina que constará para vocês conseguirem fazer o diagnóstico microbiológico. Não, vocês precisam fazer a conexão dessas peças. Então, a minha disciplina microbásica é apenas uma peça do quebra-cabeça que se juntará e dará formação para vocês serem profissionais biomédicos qualificados. Então, nós vamos começar aqui pela microbásica, onde nós vamos começar a ver as coisas básicas da microbiologia, né? Então, algumas coisas vocês já viram, a gente vai falar um pouquinho. Muita das coisas que nós vamos falar aqui, vocês já têm uma ideia, mesmo que uma ideia empírica, né? Aquela ideia do dia a dia. Você já tem uma ideia por ter sido cliente, por exemplo, de um laboratório, sabe como determinadas situações vão se passar. Então, nós vamos pegar
esse conhecimento de vocês e vamos transformar numa ideia organizada, porque daqui a pouco você estará lá do outro lado, né? Você não será cliente, você será a pessoa que estará analisando e estará dando um diagnóstico microbiológico, tá? Então, aqui dentro dessa disciplina, a nossa vertente, o nosso foco principal é diagnóstico microbiológico. Aqui dentro da disciplina, nós vamos comentar alguns micro-organismos, então é um assunto que não se esgotará, né? É um assunto que estará presente em outras disciplinas. Então, a microbiologia também aparecerá em outras disciplinas, como a parasitologia, a virologia, a micologia, está dentro do curso de vocês, né? Então, é mais uma peça. Então, aqui dentro da microbásica, nós vamos começar a falar dos micro-organismos. Vamos trabalhar dois micro-organismos, que são os fungos e as bactérias, né? Conhecê-los, porque se eu não conhecer como é esse micro-organismo, morfologicamente, fisiologicamente, eu não vou conseguir fazer o diagnóstico. Então, nosso objetivo aqui inicial é adentrar vocês nesse mundo da microbiologia, do diagnóstico microbiológico. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, já que é o nosso primeiro contato. Então, eu já falei para vocês que o meu nome é Jorge, né? Eu tenho aqui uma vida acadêmica, que eu comecei lá em 2004, onde eu fiz licenciatura, então eu sou biólogo, mas atuo dentro dessa área da microbiologia durante toda a minha vida acadêmica e agora na minha vida profissional. Então, espero colaborar com vocês nesse sentido de conhecer um pouquinho mais desse mundo da microbiologia, que é essencial para eu trabalhar aqui dentro da minha área de biomedicina. Então, lá em 2004 e 2009, eu fiz a minha licenciatura plena em Ciências Biológicas e depois eu dei continuidade à minha vida acadêmica, né? Que eu aconselho que vocês... Então, existe um mundo extenso, né? Um caminho extenso pela frente para vocês que estão começando agora, né? Não é só terminar a graduação, conseguir um emprego e trabalhar pelo resto da vida, não, pelo contrário. Tem N possibilidades, né? E eu já ensejo vocês que continuem na vida acadêmica, então, fazendo uma especialização. Então, foi o que eu fiz, né? Depois da minha graduação, eu continuei, fiz uma especialização em microbiologia, que é o assunto que a gente vai tratar aqui. Dei continuidade fazendo mestrado também dentro dessa área de microbiologia, mas agora trabalhando com agentes infecciosos e parasitários, né? Que é algo que eu quero contribuir com vocês aqui dentro da disciplina, visto que já adianto para vocês que o que o biomédico vai fazer nada mais é do que o diagnóstico de um agente infeccioso, né? De um micro-organismo infeccioso, de uma bactéria patogênica, de um fungo patogênico, de um protozoário patogênico, de um vírus patogênico, né? Então, eu trabalhei aqui no meu mestrado dentro dessa área de agentes infecciosos e parasitários. E dei continuidade no meu doutorado, que eu concluí em 2017, também dentro dessa área de agentes infecciosos e parasitários. Então, isso aqui é uma vida acadêmica, né? Então, o topo máximo que você pode chegar é o doutorado, que eu aconselho para vocês. Quem gosta de estudar, quem quer se especializar cada vez mais, né? Então, continue, lógico, trabalhando, né? Porque nós, afinal de contas, nós estudamos para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, mas continue também aprimorando o conhecimento de vocês. E eu aconselho para todos os meus alunos que dê continuidade à vida acadêmica. E nós sabemos que o mercado de trabalho hoje exige essas questões, né? Pelo menos uma especialização que você tenha dentro de determinada área. E aí, mestrado, doutorado, e daqui a pouco você pode ampliar o seu mercado de trabalho, e não só laboratório, não só análises de amostra biológica, mas também como professor, como pesquisador, já que mestrado e doutorado gabarita vocês a atuarem dentro dessa área de pesquisa, tá certo? Então, vocês estão iniciando um caminho longo, árduo, mas que, quando você gosta, é prazeroso, né? Então, a busca do conhecimento, eu já
adianto para vocês que o conhecimento não é algo fechado, parado, estático, é algo que é construído a todo momento, né? Então, a todo momento, novo conhecimento vem surgindo. Então, por exemplo, se eu tivesse parado de estudar lá em 2017, hoje, por exemplo, nós vivemos uma situação que é a pandemia pelo coronavírus. É um tipo de vírus que, naquela época, não era estudado, né? Apesar de existir, mas não causando doenças em humanos. Então, só para exemplificar uma coisa mais do cotidiano, de que as coisas mudam, né? Então, imagina se eu fosse um professor de virologia e mostrasse, ensinasse para vocês como é que faz o diagnóstico de um determinado vírus. Não teria como ensinar do coronavírus, né? Então, vejam como as coisas continuam acontecendo e eu preciso continuar me atualizando. Então, se tivesse formado há um tempo atrás, biomédicos se formaram há um tempo atrás, não tinham conhecimento de como fazer o diagnóstico, mas têm o conhecimento teórico que eles podem extrapolar para esse novo micro-organismo que surgiu. E vocês veem que hoje é rápido, né? De uma hora para outra, agora a gente tem protocolos de identificação desse micro-organismo, de diagnóstico desse micro-organismo, que é essencial para que a gente consiga entender como é que esse vírus está se espalhando pela população, qual a faixa etária que ele está acometendo, qual seu fator de virulência, né? O seu dano para a sociedade, para que eu possa fazer uma determinada intervenção. E por aí a gente já tira a importância do biomédico dentro deste processo de entendimento de como se processa, de como se analisa, do diagnóstico fechado e a representatividade desse diagnóstico para intervenções do próprio profissional biomédico ou de outros profissionais, que é o que a gente está trabalhando hoje. Então, a gente tem biomédicos atuando lá na fabricação de vacinas, né? Nós temos biomédicos atuando no sequenciamento do material genético desse vírus, né? Então, vocês viram que aqui no Brasil, quem fez o primeiro sequenciamento foi uma biomédica que estava trabalhando lá. Então, isso eu peço que vocês olhem um pouco mais amplo, não olhe só em encerrar o curso e trabalhar numa determinada área e ficar ali estático. Não, continue vida acadêmica, continue ampliando a questão do conhecimento. Tudo que nós formos dar para vocês aqui será de uma forma pontual, mas mesmo assim dando um arcabouço de conhecimento que vai dar suporte para vocês atuarem no dia a dia. Mas, como eu sempre digo, não passará 100% das coisas por aqui, né? Então, como eu falei para vocês, coisas novas surgirão, novas metodologias surgirão, e se eu ficasse parado lá em 2017, hoje em 2021 já muitas coisas já mudaram, tá certo? Então eu peço que vocês sejam profissionais nesse sentido. Então essa aqui é a minha titulação, né, a minha vida acadêmica que eu percorri, e agora como professor, compartilhando esse conhecimento com vocês. Na verdade, compartilhando e construindo ao mesmo tempo, porque toda vez que você ensina, você tem um retorno também para a construção de conhecimento. O nosso horário de aula, acredito que vocês já receberam, né? Então, nós temos a aula na quarta e na quinta-feira, e as nossas aulas elas serão de 11 horas na quarta-feira a 12h40, aula teórica, que nós faremos aqui, né, para os alunos que optaram presencial, para os alunos que optaram online, online, né? Então, quem vier para a sala de aula vai ter no mesmo horário, né, e a mesma aula que vocês que estão em casa. Então, nossa teoria, que nós estamos começando hoje, quarta-feira, ela vai de 11 a 12h40. E no outro dia, na quinta-feira, nós temos a prática, que é algo importantíssimo aqui dentro da nossa área, e, na verdade, é um diferencial do nosso curso de biomedicina, as práticas, porque vocês já chegarão no estágio, que eu acredito que seja nos últimos semestres, né? Acho que sétimo, oitavo semestre,
vocês terão estágio. Então, não é só lá no 8º semestre que você entrará em contato de forma prática com as coisas que vocês viram aqui na teoria. Não, a gente trabalha aqui a teoria associado à prática. Então, tudo que a gente vê na teoria, a gente vai mostrar para vocês na prática. Vocês já são do 3º semestre, já provavelmente já fazem a aula prática no 1º, 2º semestre. Nós temos os nossos laboratórios e é nesse laboratório que nós vamos fazer aqui essa nossa prática. Porque, vejam, nós estamos trabalhando com microbiologia, né? Microbiologia, nós estamos falando de seres microscópicos, de seres que nós não conseguimos ver a olho nu. Então, uma coisa é eu falar teoricamente para vocês, eu mostrar teoricamente para vocês. Outra coisa é eu mostrar lá na prática. Então, muitas das coisas, já que nós estamos tratando de seres microscópicos, muitas das coisas nós vamos precisar criar metodologias para poder enxergar. Muitas metodologias, muitas vertentes dos micro-organismos, como, por exemplo, as suas rotas bioquímicas, que são rotas moleculares, eu não vou conseguir mostrar para vocês visivelmente, mas nós temos metodologias para indiretamente visualizar que uma determinada rota bioquímica está acontecendo, por exemplo. Então, é isso que a gente reforça para vocês na prática. Porque uma coisa é eu mostrar para vocês, olha, esse micro-organismo, ele fermenta, né? A fermentação, ela acontece dessa forma. Outra coisa é eu mostrar na prática para vocês, olha, eu utilizo essa metodologia para verificar se esse micro-organismo é um micro-organismo fermentador ou não fermentador, tá? Não se preocupe, por enquanto, com os termos. A gente está inicialmente aqui explanando questões para vocês, né, de coisas que vão estar dentro da disciplina. Depois nós retornaremos tudo isso, iniciaremos tentando contar uma história, construindo o conhecimento passo a passo, para que no final do nosso semestre, no final da nossa disciplina, a gente tenha uma ideia organizada e que essa ideia organizada se encaixe perfeitamente na segunda peça ou na segunda disciplina que vocês farão no 4º semestre, que é a microbiologia clínica. Então, eu já passei por todas essas 3 disciplinas que eu falei para vocês. Já dei aula de microbásica, microclínica 1 e microclínica 2. Então, muitas das coisas eu vou dizer para vocês, olha, isso aqui vocês aprofundarão nas próximas disciplinas, nos próximos semestres. Eu só peço para vocês que não deixem isso de forma solta, né? Então, não pensem, né? Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, que como eu mostrei para vocês, assim como a vida é um caminho, né? O teu caminho acadêmico também tem uma história, e que eu já percorri, eu sei como é que se processa. Então, muitas das coisas eu vou chamar a atenção de vocês. Nós, ainda na graduação, como alunos, nós temos a ideia de que eu pego aquela disciplina, aprendo para fazer a prova e depois eu descarto. E isso não vai funcionar. Isso não deve funcionar dessa forma, tá? Vocês precisarão. Esse curso, essa grade curricular, ela é construída justamente por isso, para dar suporte para vocês, como profissionais biomédicos, conseguirem fazer. E é lógico que vocês que têm que organizar as ideias. E quando eu for falar aqui das disciplinas, eu vou mostrar para vocês que quando um grupo de disciplinas é colocada num determinado semestre, é porque ela tem relação entre si. E as disciplinas desse semestre têm relação com as disciplinas do próximo semestre, tá? Porque senão vocês encontrarão em situações difíceis quando forem para o mercado de trabalho e terá que correr atrás. Isso não é interessante para um bom profissional, né? Eu falo isso porque nós já tivemos experiências de alunos que terminaram o curso e que voltaram aqui nas oportunidades que a gente tem de conversa, por exemplo, Semana da Biomedicina, né? Vieram palestrar, vieram conversar, convidamos eles para virem aqui. Então, eu sempre gosto de contar a história de uma aluna, uma boa aluna, uma aluna dedicada, mas que não conseguiu organizar a ideia dela de forma correta, não conseguiu ver a relação entre essas disciplinas, seja dentro do semestre, seja entre os semestres, formando o curso todo. Assim que ela concluiu, ela logo conseguiu emprego,
Só que quando chegou no primeiro dia para trabalhar, não tinha ideia organizada, não sabia o que ia fazer. Então, é por isso que eu iniciei aqui falando para vocês. Vocês, como profissionais de informação, você já tem que ficar com a antena ligada. O que é que um biomédico faz? Como é que ele faz? Para quando vocês pegarem a disciplina, estiverem estudando a disciplina aqui, vocês já consigam visualizar, olha, isso é aplicado em determinada situação. E eu, quando eu faço as minhas aulas práticas, algumas situações, eu já, olha, é assim que vocês vão fazer no dia a dia de trabalho de vocês. Então, essa aluna, ela teve que correr atrás, né? Organizar a ideia dela naquele momento. Isso pode valer o teu emprego, né? Então, se você já tem a ideia organizada, é lógico que você não vai também no primeiro dia já saber tudo, mas pelo menos já sabe se situar, já sabe se colocar. É necessário que tenhamos humildade também, porque nunca se sabe tudo, né? Então, nós não vamos chegar no mercado de trabalho gabaritado. Não. Como eu falei para vocês aqui, o conhecimento, ele é contínuo. Eu sempre vou aprender. Se eu sair de um laboratório e ir para outro, lá vai ter uma rotina diferenciada, vai ter uma metodologia diferenciada e eu preciso sempre, sempre, sempre me adaptar a essas situações, tá? Então, essa é a experiência que eu relato para vocês de uma aluna que, apesar de ser uma boa aluna, mas quando chegou no ambiente de trabalho, ainda estava com as ideias desorganizadas, né? Então, fazia as disciplinas, tirava uma boa nota na prova, mas não tinha essa visão. E agora, se eu me deparar essa situação? Nesse semestre, nós estamos trabalhando muito essa questão, porque a gente vê muito os nossos alunos, eu fiquei angustiado com uma determinada aluna, de um determinado curso, que não conseguia enxergar a minha disciplina dentro do curso dela, né? Eu fiquei preocupado com essa questão, né? Então, a gente vai trabalhar muito essas questões agora aqui nesse semestre, de realmente mostrar para vocês a importância da disciplina dentro do curso de vocês e onde ela terá aplicabilidade do dia a dia de trabalho. Tá certo? Então, essa aqui, é por isso que é importante essas nossas aulas práticas, porque é o momento de eu mostrar para vocês, né, de forma palpável, o que a gente está vendo aqui na nossa teoria. Então, nós temos 2 aulas teóricas na quarta-feira e 2 aulas práticas na quinta-feira. Tá bom? A teórica a gente vai fazer por aqui, a prática, infelizmente, não tem como gravar, tem que ser realmente presencial. Tá certo? Tem algum representante da turma? Oi, alguém? Sim, professor, tem. É você? Não, é a Mara. É a Mara? Tá certo. Depois eu vou precisar. Eu peço que respondam por aqui pelo áudio mesmo, porque se eu for ler o chat vai levar muito tempo aí embaixo aqui, tá certo? Então, eu vou me reportar muitas das vezes mais diretamente com o representante de turma, o que não inviabiliza que qualquer aluno possa perguntar, possa questionar, né? Possa sugerir questões, mas muitas das coisas eu vou me direcionar em relação a representante da turma, tá certo? Mas depois de um contato próximo, a gente pega e-mail da Professor, turma. Oi? Você bom que é dia, eu sou a representante? Bom Mara. dia. Isso, eu que sou É, representante. Vocês têm um grupo? Vocês têm e-mail da turma? Como é que A funciona aí? gente tem o e-mail da turma e normalmente os professores fazem um grupo no WhatsApp da sua matéria para poder ter um contato mais próximo com a gente. Certo. Mas vocês não têm um grupo, né? Porque, por exemplo, outras disciplinas, eles têm um grupo e aí eles inserem o professor lá. Vocês não têm, não, Sim, a né? gente tem, professor. A gente tem um grupo. Tá, aí depois a gente conversa para essas questões de eu repassar o meu número para vocês inserirem lá e pegar e-mail da turma, essas questões de acerto. Mas isso a gente pode fazer amanhã, na quinta-feira, na aula prática.
Isso também vai ser um Tá bom, processo, professor. né? No decorrer do curso, a gente vai ajustando essas questões, visto que nós estamos vivendo uma situação diferenciada, né? Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui para vocês, principalmente em questões de horário, em questões de metodologia de como vai se proceder a prova, que eu vou falar já já para vocês, isso pode sofrer ajustes, tá, pessoal? Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação e a gente tem que se adequar, né, a esta nova situação que se apresenta aqui nesse momento. Então, uma coisa também que eu peço que vocês tenham, e que eu acho que funciona muito bem, é que vocês tenham pastas de cada disciplina, né? Onde vocês vão lá guardar o material. Então, vocês precisam ter, por exemplo, o calendário acadêmico, vocês precisam ter o plano de aula e ensino. Por que vocês precisam? Para acompanhar se o que é proposto dentro da disciplina de vocês está sendo contemplado, para sugerir, para perguntar, professor, a gente está sentindo necessidade de enfoque um pouco maior nesse determinado conteúdo, tá certo? Então, isso aqui é uma relação. E vocês precisam ter esse conhecimento e eu vou repassar isso para vocês. O calendário acadêmico ele está disponível no site da instituição, da Examas, e o plano de aula ensino eu vou repassar também numa próxima oportunidade, assim que eu tiver e-mail, essas coisas da turma, já que esse aqui é o nosso primeiro contato. Tá? Então, é importante ter esse calendário acadêmico, porque esse calendário é a minha direção, né? É por aqui que eu vou trabalhar, né? Aqui que eu vou ver o quão próximo está determinada atividade, por exemplo. Então, nós iniciamos aqui no dia 1º as aulas. Esse mês aqui é um mês que tem aqui alguns feriados, né? Que, como eu falei para vocês, pode mudar? Pode. Então, o governo do estado, por exemplo, pelo menos nas instituições estaduais, retirou esses feriados. E aí vamos ver como é que vai ficar por aqui. Né? Mas a gente tem aqui no nosso calendário acadêmico definido que 15 e 16 são feriado, e 17, quarta-feira de cinza. Então, a gente já tem aqui, um mês curto e um mês em que tem alguns feriados, né? Mas ainda vai dar para a gente trabalhar bastante conteúdo aqui. Depois nós temos parte de março para trabalhar, só que a partir do dia 22, a gente já tem a primeira verificação de conhecimentos. Então, a gente vai trabalhar um conteúdo aqui e depois fará a primeira verificação de conhecimentos. Depois da primeira verificação, nós temos abril para trabalhar e maio. E junho é um mês onde está um pouco mais compactado as coisas. Então, por exemplo, de 1º a 10, a gente vai ter a segunda verificação, depois nós teremos prova de segunda chamada, depois de verificação final. Então, você vê que o mês de junho é um mês altamente compactado de atividades. Então, o que é que eu peço sempre para os meus alunos? Vamos aproveitar a energia que nós temos agora no momento, né? Estamos retornando de férias, vamos aproveitar para realizar nossas atividades de forma organizada, não deixar acumular disciplinas, né? Vamos aproveitar o gasto que a gente tem, porque senão chega aqui nesse final, está tudo compactado, né? Já pensou você ter 2 provas de segunda chamada, você ter ficado para verificação final? Aí é complicado, tudo fica. Eu já vi alunos, eu falo isso para vocês, eu chamo a atenção, porque foi coisas que eu já vivenciei. Eu já vi alunos fazendo 3 provas no mesmo dia, porque como a gente vê aqui, é tudo compactado. Ó. Então, a verificação final é de 21 a 24, né? Então, são poucos dias. Então, se o aluno tiver ficado em 3, 4 disciplinas, 2 para a verificação final, muitas dessa disciplina pode ser a prova no mesmo dia. E é lógico que não tem condições de você fazer uma prova, principalmente quando a gente estava de forma presencial, não tem como fazer de forma adequada, com qualidade. Aí você vai acabar fazendo alguma coisa. Então, vamos aproveitar nossa energia do início, tirar boa pontuação. Né? O meu objetivo aqui com vocês, na questão avaliativa, não é de punição, é de aprendizado, porque não adianta eu jogar conteúdo para vocês e vocês não aprenderem. Eu quero que vocês saiam com a ideia, né, organizada de vocês,
eu quero que vocês saiam com conteúdo, e quando você chegar no próximo passo, você consiga enxergar, olha, realmente o que eu vi lá atrás, eu preciso agora aqui nesse momento, né? Então, o sistema aqui não é de punição, o sistema é de aprendizagem. A gente tem no plano de aula, ensino definido, que as nossas provas, normalmente, elas valem 7 pontos, né? Ou seja, 70%, e as atividades, 3 pontos. Essas atividades são atividades que, normalmente, nós fazemos em aula prática, né? Então, é necessário o aluno estar presente lá para nós realizarmos. Então, não são coisas também que não possam mudar, como eu falei para vocês. A gente está falando a metodologia e como a gente faz. Mas conforme a situação se apresenta, nós vamos nos adaptando a essas situações, a essas questões. Então, nós temos a nossa primeira verificação, valendo 7, atividade 3. A segunda verificação, a mesma coisa. E depois nós temos a segunda chamada, né? Vocês estão no terceiro semestre, mas acho que você já tem uma certa experiência de como funciona. Então, você tem direito a fazer uma segunda chamada, né? Faltou, dessas duas avaliações, faltou a primeira verificação, você vai fazer a segunda chamada da primeira verificação. Faltou a segunda, vai fazer a segunda chamada da segunda verificação. Você não poderá fazer, né? Isso é regimento, vocês precisam conhecer também o regimento do curso de vocês, né? Que está disponível também no site, que é uma verificação que você pode fazer. Faltou a primeira, faltou a segunda, infelizmente você só vai ter oportunidade de fazer uma segunda chamada. Mas aí é complicado, né? É meio querer apostar numa coisa, empurrar com a barriga, como a gente diz, né? Você faltar 2 verificações é um pouco complicado isso, né? Pode acontecer? Pode. Na verdade, nós temos cada qual a nossa vida, as nossas dificuldades, mas nós precisamos gerenciar essas questões, né? De trabalho, de vida pessoal e da nossa vida acadêmica. Afinal de contas, quando nós nos matriculamos, quando nós escolhemos esse curso, nós já tínhamos ideias eu me comprometi que naquele horário, naquele período, eu tinha disponível para fazer o meu curso. É lógico que aqui vocês têm a possibilidade, que como eu falei para vocês, a gente adoece, a gente tem problemas na família, problema com os nossos filhos, então a gente tem essa possibilidade, né? Poxa, não consegui fazer a primeira verificação. Mas eu peço para vocês que, na medida do possível, não deixem acumular, porque senão essas 3 provas aqui, elas estarão compactadas aqui no mês de junho e isso torna complicado. Eu estou chamando a atenção de vocês porque essas situações já aconteceram. Bem, então, nosso terceiro semestre, né, aqui de biomedicina, ele consta de 6 disciplinas, né, depois vocês confirmem aí se é realmente isso, se é dessa forma. Aqui nós estamos responsáveis, aqui no terceiro semestre, é a microbiologia básica. É aqui que nós iremos trabalhar essas vertentes sobre o diagnóstico microbiológico que eu falei aqui para vocês, tá certo? Então, nós vamos trabalhar microbiologia básica, mas nós teremos outras disciplinas aqui dentro. Então, quando é formado a grade curricular de vocês, né, então vamos formar quais as disciplinas devem entrar no primeiro semestre, no segundo e no terceiro. Tudo isso ela é trabalhada, né? Ela é pensada para vocês. Então, por exemplo, no segundo semestre, vocês já fizeram a disciplina biossegurança? Sim. Já fizeram. Fizeram no segundo, é isso? No primeiro. No primeiro semestre. Então, isso é pensado porque, por exemplo, por que eu coloco biomedicina logo no início aliás, biossegurança no início do curso de vocês? Porque agora, por exemplo, já no terceiro semestre, nós vamos trabalhar com micro-organismos, né? Eu falei para vocês que, por exemplo, nós vamos fazer diagnóstico de agente patogênico. Nós vamos entrar num laboratório onde tem equipamentos que eu preciso saber como cuidar, que eu tenho equipamentos de proteção individual que eu vou precisar utilizar lá.
Aqui no início da microbiologia básica, a gente começa justamente relembrando essas questões da biossegurança e dos equipamentos que nós vamos utilizar lá no laboratório. Então, por aí, a gente já tira que a disciplina que eu estou vendo anteriormente, ela ressurgirá, né? A importância, o conteúdo dela, ela se apresentará nas disciplinas vindouras, no próximo semestre. Então, por exemplo, a biossegurança, ela ressurgirá novamente aqui na microbiologia básica. Lógico que eu não vou falar para vocês tudo de biossegurança, porque vocês já viram biossegurança lá. Eu só vou fazer um link inicial da biossegurança para dentro da microbiologia básica. Já que nossas aulas práticas, nós vamos entrar agora em contato com micro-organismos, nós vamos entrar em contato com produtos químicos, né? Então, tudo isso vocês já viram lá, como proteger. Aqui na microbásica, quando eu falar um pouquinho de biossegurança, nós vamos ver da constituição de um laboratório, porque o biomédico ele também tem essa vertente, por isso que eu pedi para vocês, pessoal, tentem olhar onde é que estão locados, né? Onde é que estão atuando esses biomédicos, em que áreas eles podem atuar, porque em determinado momento você pode atuar em qualquer dessa área, né? Então, não se feche só na questão do diagnóstico e trabalhar num determinado laboratório. Não, o papel de vocês é extremamente importante. Vocês podem atuar em diversas áreas. Você pode ser, em determinado momento, contratado por uma empresa, lógico, desde que você tenha gabarito para isso, para montar um laboratório, né? Então, por exemplo, uma empresa aí quer montar um laboratório de análise ambiental. Ele vai chamar o biomédico, ele vai chamar o biólogo, para realmente montar aquele laboratório. Então, você precisa conhecer a estrutura laboratorial, você precisa conhecer as normas regulamentadoras disso, tá certo? Então, essas questões que eu quero que vocês olhem, porque não é uma coisa fechada, pelo contrário, é algo muito amplo e a gente apenas está começando, tá bom? Então, a disciplina anterior, de semestres anteriores, vai surgir agora, principalmente aqui dentro da minha disciplina microbiologia básica, que é por onde nós vamos começar. Mas nós temos outras áreas, né? outras disciplinas aqui dentro desse semestre. E aí a gente vai conversar só um pouquinho para mostrar que realmente ela tem relação com tudo que nós vamos conversar aqui. Então, vamos pegar como ponto inicial, como ponto de referência, a nossa disciplina microbiologia básica. O que a epidemiologia tem a ver com essa disciplina microbiologia básica? Nós sabemos que a epidemiologia é aquela área da ciência que cuida de forma, vamos dizer assim, de entendimento de como uma determinada infecção se processa, a área que ela se processa, a área que ela acontece, a área geográfica. A epidemiologia olha a faixa etária de determinada população em que determinada infecção acomete. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, né? A infecção por esse vírus, né? O Covid-19 que está acontecendo agora. É a parte da epidemiologia que está trabalhando essas questões. Então, eu sei que estatisticamente está cometendo mais essa população. Por exemplo, na Itália, né, quando começou a pandemia, a gente via lá que a estatística, que a epidemiologia, que verificava qual é a faixa etária da população que estava sendo mais acometida. A gente via que eram os idosos. Isso tem uma representatividade, uma interpretação, porque a população de lá é mais idosa. Isso vai se expandindo durante a questão da pandemia. Agora nós já estamos vendo que, por exemplo, com essa nova variante que está surgindo, a gente já está vendo que essa nova variante ela está cometendo outras faixas populacionais, faixa etária, né? Então, quem trata isso? Epidemiologia. Epidemiologia trabalhando junto com a microbiologia, né? Então, quando eu faço o diagnóstico viral, olha, o diagnóstico foi feito numa pessoa de 47 anos. Esse vírus foi identificado numa pessoa de 80. Esses dados, produzidos pela análise microbiológica, elas vão ser utilizados lá pela epidemiologia para trabalhar essas questões. É lógico que eu estou falando para vocês de forma superficial, que eu não domino todas essas áreas, mas quando vocês estiverem vendo a epidemiologia, tente enxergar, né, a representatividade da microbiologia, dos micro-organismos
que serão diagnosticados aqui dentro da epidemiologia. A outra disciplina é a fisiologia humana. Que relação tem a fisiologia com a microbiologia básica? A fisiologia, vocês vão trabalhar na fisiologia humana, vão entender como é que se processa as rotas bioquímicas dentro do ser humano, né? Que relação tem essa fisiologia? Então, a partir do momento em que eu entendo como funciona a fisiologia humana, né, eu tenho uma visão ampla de como se processa, quais são os parâmetros normais de determinada substância, por exemplo, no líquido corpóreo como o sangue, né? Quando eu sei que quando um tecido ou um órgão está sendo afetado por uma infecção, por exemplo, determinados parâmetros fisiológicos mudam ali, e você, como biomédico, vai fazer essas análises, né? Para ver se a determinada rota bioquímica, fisiológica, está mudando, e a identificação dessa mudança ou não vai ter uma interpretação, o que está promovendo essa mudança. Então, pode ser, por exemplo, uma infecção. É lógico que uma infecção produzida por um micro-organismo, que não vamos trabalhar aqui dentro da microbiologia básica, ela vai influenciar também na fisiologia humana, ela vai fazer mudanças, né? Então, por exemplo, um micro-organismo que esteja causando uma infecção no sistema nervoso central, né, meningite, por exemplo, que vocês farão o diagnóstico do agente causador dessas meningites, pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser fúngica. É lógico que o estabelecimento dessa infecção nesse determinado sítio, sistema nervoso central, ele produzirá uma repercussão no corpo humano, inclusive repercussões o quê? Fisiológicas. Então, muitas das vezes eu faço uma análise de uma determinada proteína num líquido corpóreo para ver se ela está alterada. E essa alteração, ela pode significar que está ocorrendo um processo infeccioso, e pode ser um processo infeccioso causado por um micro-organismo. E aí a gente vê novamente a relação entre essas disciplinas. Então, eu quero que vocês olhem por essa vertente, por essa perspectiva. A outra disciplina, farmacologia. A farmacologia, o que tem a ver aqui com a microbiologia? A farmacologia, ela vai entender a utilização de determinadas substâncias, né, de fármacos, dentro da farmacologia. Veja, gente, eu estou falando de forma superficial, tá? Quando vocês estiverem lá com um professor que trata dessa disciplina, é lógico que ele vai aprofundar. Eu só estou tentando mostrar uma relação com a minha disciplina. Então, lá na farmacologia, você vai ver que esses fármacos, essas substâncias químicas que são administradas, são feitas através de uma intervenção, ela pode ser, primeiro que precisa ser entendida, né? Então, farmacocinética, disponibilidade desse fármaco nos tecidos, tudo isso vocês vão ver. Então, a farmacologia, vocês vão ver que são substâncias que nós administramos dentro do nosso sistema com o objetivo de eliminar algo, né? Para que a gente toma remédio? A gente toma um determinado fármaco, uma determinada medicação, que é para fazer interferência em algo que está acontecendo, que está saindo do que é normal, do fisiológico. Eu posso retornar à fisiologia normal ou à homeostase? Posso. Então, para isso, eu tenho que fazer uma intervenção. Mas vejam que intervenção eu só posso fazer quando eu tenho certeza, quando eu tenho conhecimento. Então, aqui na farmacologia, eu posso, por exemplo, eu estou com uma infecção fúngica ou bacteriana. Para que eu vou? Então, se eu identifico, olha, eu coletei o material do pulmão, solicitei para o biomédico que fizesse uma análise microbiológica, o biomédico fez e disse, olha, o que está causando esta infecção pulmonar é uma bactéria, né? Então, uma bactéria que cause infecção lá no pulmão. Micobactéria tuberculose, por exemplo. E aí eu preciso fazer uma intervenção. Lógico que isso não é papel do biomédico, mas ele precisa entender como isso funciona. Para fazer uma intervenção medicamentosa. Com qual é o objetivo? De eliminar o agente causador daquela infecção. E aí a gente vê claramente a relação entre farmacologia e a microbiologia. A imunologia básica, que é a próxima disciplina que vocês vão ver,
A imunologia básica, vocês vão entender como é que funciona um sistema presente aqui dentro do ser humano, que está envolvido na defesa, né? No combate à entrada de antígeno, de substâncias estranhas no nosso corpo. Então, nós temos esse sistema de defesa que combate. E, principalmente, né, quando eu falei de antígeno, são substâncias que entram no nosso corpo que não fazem parte do nosso sistema. E uma dessas substâncias, um desses antígenos, na verdade, as principais fontes de antígeno, nós temos várias, mas dentre elas nós temos os micro-organismos. Micro-organismo é uma das principais fontes de antígenos. Então, nós vamos conseguir ver a reação, né, contra um micro-organismo produzida pela resposta imunológica que vocês vão ver lá na imunologia básica. Então, aí está a relação, e essa relação vai muito além do que vocês possam imaginar. A gente está falando aqui na vertente microbiológica, diagnóstico microbiológico, mas a imunologia ela vai influenciar por outras perspectivas. Então, por exemplo, na imunologia, vocês vão ver que infecções, né, doenças, podem ser causadas pelo sistema imunológico. Muitas das vezes, vocês precisam fazer diagnóstico. Então, por exemplo, uma doença autoimune. É papel do biomédico também fazer o diagnóstico. Analisar se determinada substância está presente e que esta substância indica que está acontecendo uma reação autoimune. As sorologias que a gente faz, então, por exemplo, diagnóstico de vírus, normalmente nós não fazemos diagnóstico direto, nós fazemos diagnóstico indireto. É a imunologia que a gente utiliza para dizer se aquele vírus está presente ou não. Então, por exemplo, uma sorologia que eu faço, sorologia para HIV, por exemplo. A sorologia para HIV significa que eu não vou olhar no microscópio e enxergar o vírus HIV. Não. Eu vou indiretamente dizer se ele está presente ou não. Então, eu olho lá no meu plasma sanguíneo se tem anticorpos que são específicos para aquele vírus. Se tiver, dependendo do tipo de anticorpo, se é IgM e IgG, eu consigo definir se ele está presente, se ele esteve presente, se ele está na fase aguda, se ele está na fase crônica, e nada mais claro do que mostrar, né, essa relação da imunologia com a microbiologia, que eu utilizo também para fazer diagnóstico microbiológico indireto no caso dos vírus. Então, os vírus eu não vou ver, mas indiretamente, através da imunologia, eu consigo dizer se ele esteve, se ele está presente naquele momento. Tá certo? Então, a gente vê aqui, falando dessa forma, que é tecido, né? E essas disciplinas, elas se integram. E a última, a biologia molecular, né? Onde eu trato de entender as questões do material genético. Pode ser material genético de uma bactéria, por exemplo? Pode. Aí mostra a relação com microbiologia básica. Então, por exemplo, quando eu for falar para vocês de estrutura dos micro-organismos, então, estrutura bacteriana, por exemplo, nós vamos ver que as bactérias têm um único cromossomo, nós vamos ver que as bactérias têm plasmídeos. E como é que eu consigo detectar isso? Como é que eu consigo afirmar para vocês hoje, né, quando eu for mostrar morfologicamente uma bactéria para vocês, eu vou mostrar, olha, as bactérias têm um único cromossomo, elas não têm núcleo, algumas bactérias têm um material extracromossômico, que são os plasmídeos. Foi através da biologia molecular que eu consegui chegar a essa conclusão. Então, microbiologia e biologia molecular estão intimamente ligadas. Voltando para a nossa realidade de novo aqui do coronavírus. Como é que eu estou fazendo o diagnóstico atual do coronavírus? Como é que eu faço o diagnóstico? Alguém poderia me dizer? Vejam, isso aí é um conhecimento empírico da visualização das coisas que está acontecendo no nosso dia a dia. Alguém poderia contribuir, né, me dizendo como é que a gente faz o diagnóstico do coronavírus? Sem medo de errar, tá, pessoal? Esse que é o momento realmente da gente construir conhecimento, da gente começar a organizar as nossas ideias.
Alguém? PCR? PCR, né? Então, a gente vê da experiência. Então, por exemplo, você como aluno fez isso? Ainda não. Mas veja o que é essa forma que se vê. Então, PCR, o que é? A gente vai detectar a presença do material genético. Através de quem? Da biologia molecular. A biologia molecular sendo um instrumento para fazer um diagnóstico microbiológico. Aí, olha, tem conexão maior dessa com a nossa disciplina? Não tem. Então, é assim que eu quero que vocês olhem, né? Eu vou, do meu dia a dia, apesar de não estar fazendo isso, mas eu, como biomédico, eu já estou preocupado, né? Não é preocupado, já estou com as minhas antenas ligadas. Então, olha realmente como é feito o diagnóstico. Aí nós sabemos que vai ser coletado um material com suave de determinado local, e esse material coletado vai ser levado para um laboratório, onde eu vou ter um protocolo de análise para verificar se o material genético está presente, se o RNA do vírus está presente. Quem é que faz isso? Biologia molecular. Tá? Então, a biologia molecular fazendo relação aqui com a microbiologia básica. Então, aqui nesse primeiro momento, eu quero que vocês enxerguem essas disciplinas presentes nesse terceiro semestre aqui, com esta inter-relação, com esta conexão que elas têm. E não pegue elas de forma isolada. Pegar a microbiologia básica, terminei e guardei lá. Pegar minha biologia molecular, guardei. A minha epidemiologia, não. Tentem já, desde já, né, abstrair, puxar dos professores essa relação, ou vocês mesmos organizarem as ideias de vocês, né? Muitas das vezes fazendo questionamento e organizando essas ideias. Então, a gente está falando de disciplinas do terceiro semestre. Essas disciplinas do terceiro semestre, elas vão ter conexão com disciplinas do próximo semestre? Vão, né? Então, por exemplo, no quarto semestre, falando aqui da minha área, vocês terão a microbiologia clínica 1. A microbiologia clínica 1 é o complemento, é o segmento da microbiologia básica. Então, não pensem desta forma, não pensem em deixar de lado a disciplina, porque isso não é interessante para a formação de vocês, tá bom? Então, eu chamo a atenção de vocês desde já, porque essa é uma preocupação que observo já há muito tempo. A gente costuma fazer isso, né? Pronto, me livrei. Poxa, que semestre difícil, me livrei. Né? E não é assim. Vocês vão precisar disso nos próximos passos e na vida profissional de vocês. Tá certo? O plano de aula ensino, como eu falei, assim que a gente tiver um contato mais próximo com o e-mail da turma, essas questões eu vou repassar para vocês, e eu aconselho também que tenham, dentro da pasta da disciplina de vocês. E aqui dentro do plano de aula e ensino são pontos que nós iremos trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar a questão da biossegurança em microbiologia. Então, na biossegurança, como eu falei para vocês, é o primeiro ponto que a gente, né, é o nosso primeiro passo. Eu não vou repetir tudo, né, mesmo porque vocês têm essa disciplina biossegurança, mas nós vamos começar a partir da perspectiva da biossegurança, inserindo ela agora dentro da microbiologia. Porque eu acredito que quando vocês fizeram a disciplina biossegurança, vocês viram a biossegurança de forma geral, né? Contra produtos químicos, né? Contra substâncias tóxicas, com os equipamentos de proteção individual que vocês vão precisar utilizar, né? E eu já peço para vocês que fiquem atentos na questão, já que a gente já tem o conhecimento dessa biossegurança, amanhã nós teremos aula prática, então nós já sabemos, e provavelmente só para relembrar, que nós temos que trazer jaleco, né, calça jeans, nosso sapato deverá ser fechado, né? Então, desde o primeiro dia de aula, para que a gente não tenha problema, né, pessoal? Todos somos adultos, né? Para que nós não tenhamos problemas na questão, eu acho chato isso, se chamar a atenção do aluno, ou o aluno vir para a aula e ficar do lado de fora do laboratório. Não é uma questão de intriga pessoal, é uma questão realmente de segurança sua
dos seus colegas, do ambiente que você está trabalhando. E, além de tudo, é o treinamento, né? A prática nada mais é do que o treinamento para o teu dia a dia de trabalho. Então, já pensou você chegar no teu ambiente de trabalho no primeiro dia e não ter equipamento para trabalhar, né? Não ter o teu jaleco, não ter. Então, você coloca em risco, primeiro, você, depois o ambiente e seus colegas que estão lá e a instituição em si. Então, por isso, nós temos, desde já, tomar cuidado. Dê uma olhada um pouquinho nas questões de biossegurança, mas, desde já, adianto que, na aula, precisamos estar de jaleco, sapato fechado e todas essas questões que vocês já viram lá. Porque é lá no laboratório que nós iremos trabalhar agora a biossegurança voltada para um ponto específico, que é qual? A microbiologia. É o cuidado que eu devo tomar em relação aos micro-organismos que nós vamos trabalhar. E nós vamos ver o quão isso é importante. É importante para a sua segurança, é importante para o meio ambiente, é importante para um diagnóstico de qualidade, né? Porque se você não tiver cuidados de biossegurança na microbiologia, você pode dar um diagnóstico inadequado, errado, e isso vai prejudicar a pessoa que está esperando você ansiosamente o seu diagnóstico lá no final, que é o teu cliente, tá certo? Então, desde já, a gente tem que criar esse hábito e trabalhar de forma adequada. Então, a gente vai começar aos poucos trabalhando essas questões, e isso vai se processar, vai extrapolar para as outras disciplinas, para os outros semestres, porque também as aulas práticas acontecerão e vocês precisarão usar esses equipamentos. Então, a biossegurança aqui, nós iremos trabalhar voltado para dentro da microbiologia. Quando eu falei para vocês que essa biossegurança em microbiologia, ela influencia no diagnóstico, vamos dar um exemplo bem simples. Já imaginou você manipular uma amostra biológica sem luvas, por exemplo? Nós vamos entender, quando conversarmos teoricamente e prática, que as minhas mãos podem veicular micro-organismo. Então, eu posso levar o micro-organismo para dentro da minha amostra biológica, e esse micro-organismo pode ser, inclusive, patogênico. Quando eu terminar a minha análise, eu vou dizer que na minha amostra tem esse agente patogênico. Mas eu pergunto, a verdade verdadeira, aquele micro-organismo veio lá do sítio, veio lá do cliente que foi coletado a amostra, ou foi você que deixou ele lá dentro? Foi você que deixou. Então, vejam como esse cuidado que eu tomo é para proteger tanto o profissional, o manipulador, quanto a amostra biológica. E nós vamos conversar sobre isso, como isso pode influenciar. Tá? Então, eu posso contaminar a minha amostra. Então, vocês já imaginaram um cliente que está cometido por uma suposta meningite, e a meningite ela pode levar à morte em 24 horas. Você precisa fazer o diagnóstico o quanto antes. Então, é coletado um LCR de forma adequada. Esse LCR, vamos pensar assim, o paciente estava com suspeita de meningite, mas ele não estava com meningite, estava com uma suspeita clínica. Foi coletado a amostra. Imagina que eu sou onipresente, né? Eu consigo enxergar lá dentro do sistema nervoso central, eu sei que não tem micro-organismo, eu coletei a amostra, enviei para o laboratório, e lá no laboratório o biomédico identifica, olha, tem um micro-organismo, mas foi das mãos ou do ambiente, ou da contaminação de uma outra amostra que ele estava manipulando, acabou levando lá para o LCR e diz, olha, tem determinado micro-organismo aqui nesse LCR. E, na verdade, no real, né, nessa hipótese que a gente está dizendo, não tinha micro-organismo lá. Né? E aí vai ser institucionalizado tratamentos severos, com fármacos potentes. Então, quem será prejudicado lá no final será o meu cliente. É por isso que eu tenho que tomar cuidado e ter a ideia da importância do meu trabalho e do meu trabalho de forma adequada. Porque, senão, eu estou iniciando uma cadeia de eventos errôneos e que será maximizado no final no meu cliente que estará esperando, né? Está esperando um diagnóstico adequado. Então, quando eu disser
que no meu LCR não tem micro-organismo, é porque realmente não tem, né? E não porque eu contaminei essa minha amostra. Então, a questão aqui da biossegurança é extremamente importante. Depois que nós nos situarmos nessa questão, então eu vou levar vocês já amanhã para o laboratório, vou mostrar os equipamentos, vou mostrar como se processa as questões lá. A gente vai trabalhar, entrar na parte da microscopia. Porque, como eu já falei para vocês, nós vamos trabalhar com seres invisíveis. Eu olho para a minha mão e eu não consigo visualizar micro-organismo, mas ela é cheia de micro-organismos, né? A superfície da minha pele, a superfície da minha mucosa, ela é colonizada por uma quantidade imensa de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, ácaros. Eu olho, né, se eu fizesse exercício e olhar para a minha mão, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque eles são microscópicos. Não dá para visualizar. Então, eu tenho que criar uma metodologia para enxergá-los. E essa metodologia é a microscopia. A mesma coisa desse exemplo da mão é a minha amostra biológica. Quando eu chego à minha amostra biológica, eu olho, eu não consigo ver micro-organismo lá. Então, eu tenho que criar metodologias de análise para verificar se lá dentro daquela amostra tem algum micro-organismo. E uma das primeiras metodologias que a gente utiliza, né, já que está começando aqui microbiologia básica, é a microscopia. Então, é através desse instrumento que nós vamos ver que também não apareceu de uma hora para outra, foi sendo construído aos poucos, né, o conhecimento, os equipamentos, as metodologias, elas vão sendo construídas, melhoradas, aprimoradas no decorrer do tempo. Então, hoje nós temos aqui laboratórios cheios de microscópios, microscópio óptico de campo claro, e é esse que a gente utiliza, é esse que nós vamos utilizar para visualizar numa amostra biológica se tem a presença ou não de determinado micro-organismo. Então, a microscopia é essencial. E para isso eu preciso entender. Eu preciso saber o que é um microscópio, eu preciso saber quais são as partes desse microscópio, eu preciso entender como eu devo manipular esse microscópio, tá? E isso nós vamos ver teoricamente e vamos ver na prática. Porque vejam só, então vamos extrapolar um pouquinho. Você tem um emprego à vista e aí lá alguém vai, lógico, aplicar uma prova, né? Porque não vai te contratar diretamente assim. Então, uma das provas pode ser uma prova prática, em que ele quer que você identifique numa lâmina qual é o micro-organismo presente ali, por exemplo. E lá você vai ter que saber já utilizar o microscópio. Então, isso que parece básico, simples, né, é algo realmente que você precisa. E eu já adianto para vocês, o microscópio será o parceiro de vocês pela vida toda, vida de análise, né? Ele estará presente porque esses seres invisíveis microscópicos, eles serão realmente visualizados através de várias metodologias, mas dentre elas aqui o microscópio, que eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber manipular, tá? Nós estamos no terceiro semestre. No quarto semestre, eu já não vou perguntar para vocês, né, ou o outro professor que for dar a disciplina para vocês, eu não vou perguntar se você sabe utilizar o microscópio. Não, se você já viu aqui no terceiro semestre. E você deve saber manipular. Então, nós temos vários microscópios, cada aluno pode ficar com o seu microscópio, isso é ideal. É ideal nós conhecermos e praticarmos, porque senão, quando eu chegar no momento realmente que eu precisar utilizar, eu não sei manipular. Tá? Então, isso tudo a gente pode desenvolver. É lógico que quando é a primeira vez que eu estou entrando em contato, eu ainda não sei. De repente, alguém sabe um pouco mais, compartilhe com um colega, né? Então, a gente vai estar por lá também, ajudando vocês aí nesse sentido, né? A focalizar, por exemplo, porque eu preciso saber o que é que eu estou olhando.
para eu não dar um diagnóstico, olhar na lâmina uma bolha de ar e dizer que é um micro-organismo. Jamais eu posso confundir isso. Olhar para uma sujidade da lâmina e dizer que é um determinado micro-organismo, tá certo? Isso jamais eu posso confundir. E o que é que vai me amparar para eu não fazer essa confusão? Primeiro, eu conhecer e saber manipular o microscópio. Segundo, é conhecer a morfologia do que eu estou procurando lá. Então, nós vamos trabalhar aqui com bactérias, vamos trabalhar com fungo, né? Eu estou exemplificando aqui bactéria, mas vamos trabalhar com fungo também. Eu preciso conhecer a morfologia do meu objeto de busca para eu não confundir. Quando eu conheço algo, eu não posso confundir, né? Nós vamos ver, lógico, estamos começando, então nós vamos ver como é a morfologia básica das bactérias, nós vamos conversar sobre a fisiologia, sobre a genética bacteriana. Então, veja o que eu estou fazendo sobre a patogenicidade bacteriana. O que é que eu estou fazendo aqui com esses 4 tópicos? Eu estou mostrando para vocês como é uma bactéria. E aí, quando eu for precisar fazer o diagnóstico, é através dessas características que eu vou analisar, que eu vou procurar. Então, eu vou lá na minha lâmina e vou olhar, olha, essa morfologia é característica das bactérias, porque a bactéria é desse jeito. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o detetive. Nós, microbiologistas, biólogos, biomédicos, não somos mais do que investigadores. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês encontrarem uma pessoa, né, imagina que você é um detetive, eu contratei você, paguei um bom dinheiro, para você encontrar uma pessoa no meio de uma população. Qual era a pergunta que vocês iriam me fazer como um bom detetive, como uma boa pessoa, né? Um bom profissional que tem o objetivo de encontrar aquela pessoa? Então, vamos criar essa situação aqui. Eu estou contratando vocês agora para encontrar uma pessoa para mim. Qual é a primeira pergunta que vocês me fariam? Sobre as características físicas dela? Pode ser. Primeiro, qual a pessoa, quais as características dela. Ok. Então, se eu disser para vocês que é uma mulher, é suficiente? Não. Não, tem várias mulheres, não é isso? Aí você vai me pedir mais informações. Aí eu vou dizer para vocês, é uma mulher dos olhos negros e cabelo loiro. É suficiente? Ou você precisaria de mais informação? É só uma mulher de cabelo loiro que tem? É só uma mulher de olhos negros que tem? Não, tem várias. Então, se você pegar por essa perspectiva, eu tenho que coletar o maior número de informações possíveis para eu poder conseguir encontrar aquela pessoa no meio da população. Vocês estão me entendendo como é a questão? Se eu não tiver uma grande quantidade de informação, eu posso até encontrar uma pessoa parecida, mas não é aquela. E aí eu não vou pagar para vocês, porque eu contratei para você encontrar uma pessoa específica. Então, você, como um bom investigador, um bom pesquisador, você deve buscar o maior número de informações. Então, você teria que saber que é uma mulher, que tem determinada altura, que tem essa cor de cabelo, esta cor de pele, que tem um sinal bem característico, que provavelmente você vai encontrar ela numa determinada cidade, num determinado bairro. Então, quanto mais informações você tiver, mais sucesso você terá em encontrar essa pessoa. Tá certo? Um bom detetive sempre faz isso. Aqui na microbiologia é a mesma coisa. Quanto mais eu conhecer o micro-organismo, maior a possibilidade de eu reconhecê-lo, mesmo que ele esteja no meio de uma grande população de micro-organismos. Tá certo? Então, eu preciso conhecer. Então, aqui na microbiologia básica, eu tenho que sair sabendo o que é uma bactéria, como é que ela é, quais são os métodos que eu tenho que utilizar para encontrá-la. E depois que eu encontrar essas bactérias, mesmo no meio das bactérias, eu preciso determinar qual delas é a patogênica. É isso que a gente vai trabalhar aqui,
Então, é esse conhecimento, essa teoria que eu vou repassar para vocês, para eu ter a segurança de quando eu olhar no microscópio, na lâmina, opa, isso aqui é uma bactéria e provavelmente é esta bactéria aqui. Aí eu vou fazer mais análises para poder chegar à conclusão. O diagnóstico microbiológico não é nada mais do que isso. É dentro da amostra biológica eu conseguir identificar, através das metodologias que eu vou utilizar, o agente patogênico. É esse o princípio geral. Se eu pudesse resumir a disciplina, na verdade, as 3 disciplinas eu resumiria nisso. É encontrar na amostra biológica o agente patogênico. Mas se eu vou encontrar isso, se eu souber usar o microscópio, se eu conhecer o agente que eu estou procurando lá. Tá certo? Então, aqui na minha disciplina, a gente vai conhecer esses micro-organismos e já vai começar a praticá-los, né? Olhar no microscópio. Quando chegar lá na microbiologia clínica 1, ele já vai estar... Eu já vou te trazer a amostra biológica e eu quero que você me diga o que tem lá dentro. Está entendendo como é um passo após o outro? Quando for na microclínica 2, eu já vou trazer para vocês uma amostra biológica contendo o agente patogênico e eu quero que você identifique qual é o que está presente lá. Lógico que os professores trarão para vocês um micro-organismo que ele sabe que está presente lá. E que você, como biomédico em formação, tem que fazer a identificação correta. Então, eu peço que vocês tenham o compromisso de realmente utilizar, aproveitar ao máximo essas disciplinas, porque é isso que vai amparar vocês na questão do diagnóstico microbiológico. Nós vamos ver também os métodos de controle de micro-organismos. Nós precisamos também sanear o nosso laboratório, limpar as nossas superfícies, limpar as cabines, né? Lavar as mãos. Nós precisamos ter produtos que sejam capazes e metodologias capazes de controlar os micro-organismos. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, lá no laboratório que a gente vai trabalhar, a autoclave, que é um método de controle de micro-organismos. Eu esterilizo os meus produtos, né? Os meus frascos, as minhas placas, eu ponho lá dentro, submeto a uma temperatura e uma pressão, e isso mata os micro-organismos para não poder contaminar a minha amostra biológica. Após a análise, eu analisei, eu cultivei o micro-organismo, ele está em grande quantidade, eu também descontamino, ou seja, eu mato esse micro-organismo utilizando lá um método de controle de micro-organismo, que pode ser químico, pode ser físico, como, por exemplo, na questão da autoclave que eu falei para vocês. Mas tudo isso também nós veremos. Eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês, mais ou menos o que nós iremos trabalhar. Além desses métodos de controle, nós teremos os métodos de coloração, né? Eu acabei de falar para vocês que nós vamos trabalhar com organismos microscópicos, que nós precisamos de uma metodologia de um microscópio para visualizá-los. Essa visualização, ela torna-se muito melhorada quando eu aplico uma metodologia de coloração. Então, por exemplo, para bactéria a gente vai usar o GRAM, vai usar o Zionilce, para fungo nós vamos usar azul de metileno, para protozoário nós vamos usar outro tipo de corante. Lógico que protozoários não serão contemplados numa outra disciplina. Mas só para mostrar para vocês que a metodologia de coloração ela vai me facilitar a visualização daquele micro-organismo. E muitas das vezes de estruturas que são peculiares daquele determinado micro-organismo. Então, por exemplo, se eu sei que fungo tem núcleo, eu posso corar o núcleo dele. E aí, comparando com bactéria que não tem núcleo, eu posso diferenciar. Olha, núcleo, essa estrutura que eu estou vendo é a morfologia de fungo e ela tem núcleo. Ó, é uma informação a mais em direção a realmente o diagnóstico do fungo. Então, o método de coloração ele é essencial, né, para que eu consiga ter sucesso na visualização e encontrar aquele micro-organismo. É algo que a gente vai trabalhar também teoricamente e na aula prática. Mecanismos de resistência bacteriana, a gente vai conversar também. E esses mecanismos de resistência é importante, porque dentro do diagnóstico microbiológico, eu também preciso, além,
vejam só, se eu pudesse contar uma história para vocês de como se processa uma análise microbiológica, ela vai acontecer da seguinte forma. Então, veja aí, pegue a tua experiência do teu dia a dia e vamos tentar caminhar juntos. Você vai no médico com uma suspeita de uma infecção de garganta, por exemplo, ele clinicamente te avalia, olha lá com uma espátula a tua língua, vê que está hiperemiado, purulento, suspeita que tem uma infecção. Ele solicita uma análise microbiológica, né? Então, solicito cultura de secreção das amígdalas, por exemplo. Aí, ok, chega essa solicitação, você coleta, faz a tua metodologia, analisa, chega à conclusão, olha, o que está presente lá na garganta é o Streptococcus. Esses Streptococcus, após a identificação, você acabou de fazer o diagnóstico. Então, veja, solicitação, coleta, análise e conclusão. Cheguei à conclusão que é o Streptococcus. Após fazer a análise, normalmente a solicitação vem junto. Solicito a cultura mais o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, além de você dizer o que está causando a infecção na garganta, você também dará o perfil de resistência ou de sensibilidade desse micro-organismo antimicrobiano. Então, você testa alguns antimicrobianos e vai dizer, olha, o Streptococcus ele é sensível a vancomicina, é resistente à streptomicina. Enfim, isso tudo a gente vai discutir. Só estou dando uma ideia para vocês, para mostrar por que essa resistência bacteriana está aqui dentro do nosso plano de aula e ensino. Então, eu preciso entender como é que ocorre a resistência bacteriana, para quando eu for fazer a metodologia de teste de sensibilidade, eu saiba o que eu estou fazendo. Né? Eu tenho um conhecimento teórico e agora eu estou fazendo praticamente. Então, não quero que criar profissionais aqui, desenvolver profissionais que aprendam a fazer de forma técnica. Porque, por exemplo, eu posso ensinar para minha filha, olha, você faz a coloração dessa forma, você faz o teste de sensibilidade dessa e dessa forma. Se ela fizer isso todo dia, ela vai ficar gabaritada naquilo. Mas ela não sabe o que está por trás daquilo, o que é resistência, como a resistência se processa. Ela vai aprender o método e vai fazer com excelência, mas não tem um arcabouço teórico por trás disso. Que você, como profissional de nível superior, precisa ter para saber o que está fazendo e precisa saber para sair de determinadas encruzilhadas que você vai se encontrar no decorrer da sua vida profissional. Muitas das vezes tem uma interferência no teu método e você não sabe o que foi que aconteceu. Né? Então, por isso a gente ampara vocês teoricamente nessas questões e a gente vai falar aqui de resistência bacteriana e vai falar de antibiograma. A segunda parte, então, como eu falei para vocês, vamos contemplar 2 micro-organismos. Vamos falar de um segundo grupo de micro-organismos, que é o grupo dos fungos. E aí também nós vamos conhecer a biologia dos fungos. Quando eu falo da biologia, eu falo de todas aquelas questões que nós vimos lá para a bactéria. Nós vamos ver a morfologia, nós vamos ver a patogênese, nós vamos ver a fisiologia, nós vamos ver a nutrição fúngica. Então, a gente vai trabalhar essas questões, que é também... então, tudo que eu conhecer sobre bactérias, eu tenho que conhecer também sobre fungos. E quando vocês forem ver protozoário, é a mesma coisa. Vocês vão conhecê-los morfologicamente, vocês vão conseguir identificar ele na amostra biológica, vocês vão precisar saber quais as metodologias que vocês utilizam para fazer a sua identificação. Então, nós vamos ver lá essa patogenicidade, visto que o que nós queremos identificar são agentes patogênicos. Vamos ver os tipos de micose, vamos ver os métodos que a gente utiliza. Professor, eu vou precisar da microscopia para identificar fungos? Sim, eles também são agentes microscópicos. Né? Então, eu preciso olhar suas estruturas para fazer a sua identificação. Então, tudo que se aplicar à bactéria vai ser extrapolado para os fungos. Peço que vocês não pensem de forma unidirecional.
O que é pensar de forma unidirecional? A gente tem muito a ideia de que as infecções são causadas por um único tipo de micro-organismo. Então, por exemplo, é bactéria. Tudo é bactéria, tudo é bactéria. Não. Então, como eu tenho falado para vocês, existe uma diversidade de grupos de micro-organismos. Então, nós temos bactérias patogênicas, fungos patogênicos, vírus patogênicos, protozoários patogênicos, eumintos também são agentes patogênicos, né? Então, é bem verdade que algumas infecções elas são causadas com uma maior representatividade por determinado micro-organismo. Então, por exemplo, pneumonias, por exemplo, normalmente são pneumonias bacterianas, mas não significa que eu não posso ter uma pneumonia fúngica, uma pneumonia causada por um vírus, uma pneumonia causada por outros fatores que não micro-organismo. Então, eu não posso pensar de forma focada, fechada, porque senão eu corro o risco de fazer um diagnóstico inadequado. Por que eu digo diagnóstico inadequado? Porque, vejam só, se chega uma amostra, o paciente está com uma suspeita de uma pneumonia, uma suspeita clínica, é solicitado uma cultura de lavado broncoalveolar, que vem lá do pulmão, por exemplo, e aí você analisa só a bactéria. Se você analisou só a bactéria, você tem que dizer, olha, não tem bactéria. Não é dizer não tem micro-organismo, não. Você tem que dizer que não tem bactéria, porque foi somente a bactéria que você procurou. Porque senão, a infecção pode estar sendo causada por um outro micro-organismo, como eu falei para vocês. E aí? Se você diz que não há micro-organismo, eles vão acreditar em você. Afinal, você é o profissional gabaritado para fazer isso daí. Tá? A gente vai conversar um pouquinho quando eu emitir laudos. Lá no final, eu tenho que dizer, por exemplo, se foi solicitada uma cultura do pulmão, eu analisei para bactéria e não tem bactéria, ok. Quando eu emitir o meu laudo, eu vou dizer, não houve crescimento de bactérias. Porque se eu colocar não houve o crescimento de micro-organismo, isso significa que eu analisei todos. E não é assim dessa forma, tá? Então, muito cuidado com esse pensamento unidirecional, eu tenho que ter certeza. Então, se eu fiz uma metodologia para encontrar e procurei dois, três tipos de micro-organismo, aí eu tenho certeza de dizer, olha, não houve crescimento de bactérias, fungos e protozoários. Pronto. Eu me protejo como profissional e ainda amparo o meu colega que vai receber esse resultado para ele tomar uma conduta adequada. Daqui a pouco ele pode dizer, bem, se não tem fungo, não tem bactéria, eu posso agora solicitar análise para um outro determinado micro-organismo, tá? Se bem que, na verdade, as solicitações nunca vêm dizendo o que você deve procurar. Quem deve saber o que procurar é o próprio biomédico. Então, se eu sei que infecção pulmonar é causada por fungo e por bactéria, quando chegar uma solicitação de análise de amostra do pulmão, quem eu vou procurar? Vou procurar tanto o fungo quanto a bactéria. Então, vou criar minha metodologia específica para isso. Então, isso é minha responsabilidade. Eu tenho que saber. Porque ninguém vai dizer para você, olha, solicito a procura de treponema pálido. Não. Solicito a procura ou a análise se está presente o micobactério tuberculose. Não. A solicitação ela não virá dessa forma. Ela pede para você analisar a amostra biológica vindo daquele sítio infeccioso. E é você que tem que ter essa perspectiva mais ampla, de olhar, quanto mais amplo for a minha análise, melhor o resultado, mais segurança eu vou oferecer para o meu colega profissional, que vai prescrever a medicação, e principalmente a segurança para o meu cliente que está esperando, que esse é o principal. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui também com os fungos. Lá no plano de aula ensino de vocês, tá os livros, né? Essa aqui é a capa que eu coloquei para vocês, dos livros da bibliografia recomendada. A gente tem uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar. Então, a bibliografia básica, aqui para esse início, a gente conhecer a morfologia desses dois grupos de micro-organismos, fungos e bactérias,
a gente vai ter aqui esses 3 livros. O primeiro é o Kahneman, que a gente considera a Bíblia da microbiologia, né? É um livro muito grande, mas é um livro de fácil consulta, um livro pontual, um livro que tem as informações adequadas ali. Então, aí tem na biblioteca, tanto para empréstimo quanto para consulta. Depois nós temos o Tortora e o Trabuzzi, que são esses 2 livros de microbiologia que vocês podem utilizar para aprofundar o questionamento de vocês, para ler, para trazer questionamento, dúvidas, e como eu falei para vocês, não passará 100% das coisas aqui, e quanto mais coisas, mais questionamento vocês trouxerem, melhor para a construção do conhecimento de vocês. Tá certo? Vamos responder na medida do possível, mas como eu falei para vocês, o conhecimento é amplo, o conhecimento ele não é estático, né? Eu não consegui responder naquele momento, mas a gente vai atrás da informação, constrói a ideia e traz para vocês. Isso é importante tanto para vocês quanto para mim, porque se tiver um questionamento que eu não consiga responder, eu não consiga organizar a ideia de vocês, eu preciso primeiro organizar a minha ideia para depois repassar. E isso pode ser uma mão dupla. Essa é a construção do conhecimento. Quando a gente diz que o aluno aprende com o professor e o professor com o aluno, é nesse sentido que a gente está falando, porque, como eu falei, o conhecimento ele não é estático, né? Ele é contínuo e vai ficar no decorrer da nossa vida toda. Essa aqui é a bibliografia complementar, né? Aqui no La Casa a gente vai ter também considerada a Bíblia da micologia ou dos fungos. Lá eu vou ver muito em relação à morfologia fúngica, às doenças fúngicas, né? Microbiologia de Brock também. É a bibliografia complementar. Então, livro nós temos bastante. Eu peço que vocês aproveitem, busquem, tentem organizar as ideias de vocês. Ok? Então, por hoje é isso. Nosso tempo se encerra aqui. Alguém tem alguma dúvida? Até agora não, professor. Então tá. Eu senti aqui na voz da Janaína, né, Janaína? Um pouco de apreensão, mas não Isso. esqueça que o que eu falei aqui para vocês é uma explanação de tudo, tá, Janaína? Não é para ficar amedrontada. A gente vai começar do zero, a partir de amanhã a gente vai trabalhar construindo, botando um tijolo de cada vez, tá bom? O que eu falei para vocês aqui, esse primeiro momento, é a apresentação da disciplina. Não precisa ficar amedrontada, porque tudo que eu falei aqui é de forma muito ampla, e a gente vai construir isso aos poucos, um tijolo de cada vez, tá bom? Tá bom. Amanhã, então, a gente se encontra na nossa aula prática de 11 a 12h40, tá bom? Provavelmente o nosso laboratório, eu vou falar com a Débora, que toma conta dos laboratórios, será lá no multianálise. E aí é só você chegar amanhã e perguntar onde é o multianálise. Fica no final do corredor, se eu não me engano é o laboratório número 8, do lado do porta de vidro, tá bom? E a gente se encontra lá amanhã às 11 horas. Tá bom? Todo mundo de jaleco, sapato fechado, por favor. Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês e tenham um bom dia. Bom dia, professor.